O quê? Presidente, nobres pares, imprensa, assistência, telespectadores da TV Assembleia. Então, presidente, aproveitar o grande expediente, tem alguns assuntos a serem abordados. Gostaria de fechar com essa boa nova que apresentamos à sociedade mato-grossense brasileira, que foi a sanção da presidente Dilma Rousseff, na última quinta-feira, dia 22 de outubro, do projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que torna válidas permissões de agências lotéricas prorrogadas pela Caixa Econômica Federal em 1999. O comunicado foi feito pelo senador Wellington Fagundes, pelo Palácio. O comunicado foi feito ao senador Wellington Fagundes, pelo Palácio do Planalto. O nosso líder estadual cumprimentou os lotéricos, considerando uma vitória justa da classe e uma decisão que restabelece a paz social de um importante segmento. Como eu dizia, presidente, um importante segmento. Verdadeiros pioneiros, desbravadores, aqui em Mato Grosso, especialmente em Cuiabá e Várzea Grande, os exploradores do segmento lotérico, a maioria, a média de serviços nesse segmento, de prestação de serviços nesse segmento, é de 15 a 20 anos. Aqui em Cuiabá tem uma lotérica que até hoje pertence à mesma proprietária, ela já foi presidente do segmento, e há 45 anos ela vive da exploração dos serviços lotéricos. E a média é de 10, 15 a 20 anos, principalmente em Cuiabá e Várzea Grande. Então, realmente, seria muita injustiça, presidente. Este segmento gerou emprego, gerou renda, participou, foi verdadeiros parceiros da Caixa Econômica Federal. Foi graças a eles que a loteria esportiva foi popularizada em Cuiabá, em Várzea Grande e em todo o estado de Mato Grosso. Nos piores momentos de transição para a tecnologia de ponta, a Caixa Econômica Federal contou com esses grandes trabalhadores, com esses verdadeiros parceiros, para poder consolidar no Brasil, mas em especial aqui em Mato Grosso, e popularizar a loteria esportiva, que é o carro-chefe de todo esse processo, e depois dela, ao longo dos anos, dezenas de outras loterias foram criadas, ajudando o governo aí a arrecadar cada vez mais e alimentando o sonho de milhares de brasileiros de ganhar um dinheiro ou de ficar milionário do dia para a noite. Então, presidente, quero aqui saudar o senador Wellington Fagundes e agradecer pela receptividade. Abrimos as portas do nosso gabinete ao segmento lotérico do Estado, redigimos um documento liderados por Vossa Excelência, deputado Guilherme Maluf, e assinados por todos os colegas parlamentares, pedindo à bancada federal de Mato Grosso que votasse favoravelmente a prorrogação das atuais agências lotéricas. E a bancada, por unanimidade, atendeu o pedido desta casa, mas principalmente, presidente, atendeu o pedido do segmento lotérico do estado de Mato Grosso, que construiu uma bela história, que popularizou a loteria, que popularizou os jogos lotéricos, que gera emprego, que gera renda e que garantiu o sustento da sua família e da família dos seus trabalhadores ao longo de todos esses anos. Então, se o sistema lotérico do estado de Mato Grosso é devidamente organizado hoje, e se temos um Estado que contribui efetivamente para o fortalecimento das loterias de uma forma geral, devemos ao segmento lotérico do nosso Estado. E ele está de parabéns pela conquista justa e, como disse o senador Wellington Fagundes, que restabelece a paz social de um importante segmento. Ressaltamos também a sensibilidade e a presteza com que a presidente Dilma Rousseff atendeu ao clamor social deste segmento e também ao Congresso Nacional, que como porta-voz do povo brasileiro, não fechou as portas para os mais de 6 mil lotéricos de todo o país que foram pedir e alcançaram essa justa vitória.
Ainda, presidente, no momento do pequeno expediente, eu gostaria de apresentar, superado o pequeno expediente, apresentar aqui a criação, um requerimento que sugere a criação da Frente Parlamentar em prol da retomada e conclusão das obras do VLT. Essa frente parlamentar irá liderar, ao longo dos próximos 3 anos, todo o processo de discussão nesta casa e perante a sociedade civil organizada, sobre a importância, sobre todos os aspectos, especialmente na excelência, na qualidade total, no respeito aos usuários do transporte coletivo de Cuiabá e de Várzea Grande. A nossa meta é debater com a sociedade e ajudar a esclarecer, a desmistificar e a conversar com a sociedade os benefícios diretos e indiretos para a população cuiabana e vaziagrandense, com a retomada das obras imediatamente e a conclusão do VLT. Vamos também evitar a demonização do sistema, que é público e notório. Existe um movimento surdo, forças ocultas se mobilizam para tentar desmistificar, para tentar demonizar o VLT, para tentar destruir uma conquista do povo cuiabano e do povo vaziagrandense. Recentemente, tivemos que vir a público, deputado Zé Carlos do Pátio, para desfazer um tremendo mal-entendido que até o governador Pedro Tax foi induzido ao erro. A farsa que tentaram montar, justiça seja feita, sem o aval do governador. Ele foi usado no processo e quase ficou, ficou em saia justa. Tentaram vender a ideia para a sociedade que não havia projeto energético, não havia energia suficiente para o VLT. Subi a essa tribuna, provoquei a Energisa, que de pronto respondeu em nota que tem energia de sobra para implantar o VLT, se o governo decidir implantar o VLT semana que vem. Convocamos, através da Comissão de Infraestrutura e Transporte desta casa, o engenheiro Oscar, engenheiro de obras de grande porte, da antiga Rede Semate e da Energisa, onde em 20 minutos ele fez talvez a mais espetacular exposição de motivos da história das comissões permanentes desta casa. Uma parte, deputado. Ele simplesmente desmontou, um minutinho, deputado, já vou conceder com o maior prazer. Ele simplesmente desmontou a tese de que não havia projeto, que não havia energia para o VLT. Ele não só desmontou, ele não só disse que tem energia. Se quiserem montar o VLT, está aqui o deputado Pedro Satélite, que presidiu aquela sessão. Se o governo decidir retomar as obras e implantar o VLT amanhã, se fosse possível, já teria energia suficientemente com 4 subestações feitas. Ainda disse mais, que se o governo do Estado demorar a decidir em retomar as obras e em concluir o VLT, aí sim, a Energisa poderá buscar um outro caminho, porque existe um contrato do governo do Estado e a Energisa, e ela investiu mais de 3 milhões de reais e precisa vender a energia. Consumidores para isso há, mas eles mantêm firme o contrato, porque também querem ver o VLT em pleno funcionamento, a todo vapor, atendendo a população cuiabana e vaziagrandense. Com muito prazer, deputado Zé Carlos do Pátio. Deputado Emanuel Pinheiro, o orçamento que veio para essa casa mostra que o Executivo vai ter um orçamento menor proporcionalmente do que o ano passado. O orçamento cresceu 21% e o orçamento do Executivo cresceu 20%. Quer dizer, o orçamento do Executivo é menor proporcionalmente do que o do ano passado. O governador
mostrou prioridade no orçamento do Ministério Público, que está aumentando 26%, Judiciário 28%, Tribunal de Contas 31%. A Assembleia Legislativa, ela está tendo um orçamento de 3% aumento. Quanto? A GENI. Quanto? 3% a GENI, Assembleia Legislativa. 3%. Quer dizer, 3% só. Enquanto o Ministério Público vai ter um orçamento de 26% a mais, enquanto a Defensoria Pública 22%, o Ministério Público 31%, o Tribunal de Contas 31%, e o Ministério Público 26%, a GENI vai ter só 3%. A Assembleia Legislativa. A GENI porque a imprensa só bate na GENI. A GENI porque todo mundo só bate nela. Só é investigada. Por isso que é a GENI. Deputado. O governador Pedro Táxi, eu queria mais 2 minutos para me terminar meu raciocínio. Pois não. O governador Pedro Táxi, ele não veio para cuidar de boi. O governador Pedro Táxi, ele não veio para cuidar de soja. O governador Pedro Táxi não veio para cuidar de estrada. O tempo para o deputado. Presidente, apesar que eu, pelo menos, posso até estar enganado, mas eu vejo que o governador Pedro Táxi veio para cuidar de gente. Quando eu vejo você falar que precisa de terminar a VLT, me dá uma angústia ali naquela cadeira. Se o governador vai ter um orçamento menor do que o ano passado, para atender os outros poderes, e ele vai colocar no VLT, como vai ficar a saúde? Como vai ficar a educação? E o pior, 5 secretarias não vai ter orçamento. Para você ter uma ideia, uma das coisas mais preocupantes que eu tenho é que mesmo ele aumentando 21% o orçamento, a Secretaria de Saúde, de Agricultura, vai ter uns 30% menos do que o ano passado. Então eu quero aqui dizer, deputado, quando você faz esse discurso do VLT, eu penso comigo, mas será que o deputado está fazendo isso? É um discurso político ou é um discurso realmente que ele quer que termine esse VLT? Porque com esse orçamento, o deputado, a não ser que ele consiga financiamento fora. Até porque o Proestrada é financiamento fora. Isso. E outros projetos. Mas com o dinheiro da fonte 100 para fazer a complementação para terminar o VLT, eu quero ver. Eu quero aqui dizer que eu fui mal entendido pelo líder do governo, no PPA. Quando eu retirei do plenário uma moção de repúdio, justamente porque eu senti que o líder não entendeu o que eu queria dizer. Esse orçamento vai deixar o governo inviabilizado o ano que vem. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Zé Carlos do Pátio. Vossa Excelência contribuiu muito com o nosso pronunciamento. E em relação à questão do orçamento da GENI, que é o Poder Legislativo mato-grossense, o presidente Guilherme Maluf não pode ficar em silêncio. Vossa Excelência tem que responder ao deputado Zé do Pátio e a esta casa sobre esses números que o deputado Zé Carlos do Pátio, estudioso que é, e membro da Comissão de Fiscalização e Execução Orçamentária, que ele expôs uma situação que eu não sei se foi a praxe, antes de toda a peça orçamentária, a praxe de sentar os chefes dos poderes e representantes das instituições para deliberar sobre o orçamento do ano seguinte. Pelos números que o deputado Zé Carlos do Pátio expôs, esta casa foi tratada de forma em segundo plano, atrás de qualquer poder ou instituição. Mas essa é uma resposta para o presidente Guilherme Maluf. Com relação ao VLT, esse dinheiro não é da fonte 100, meu querido amigo deputado Zé Carlos do Pátio, é de financiamento mesmo. O Ministério das Cidades, há tempos, tem recursos, tem linhas de crédito
para investimentos em mobilidade urbana, em infraestrutura urbana, desde que seja para a região metropolitana, querendo com isso, estimulando com isso aquilo que já está previsto na Constituição da República, o desenvolvimento regional ou microrregional através de regiões metropolitanas, e há dinheiro para isso. O dinheiro do VLT é dessa origem. O dinheiro de várias obras que estão hoje sendo tocadas pelo Estado, como o MT integrado, que virou Proestrada, é financiamento para isso. Deputado. Então, é um dinheiro carimbado, e que não pode ser usado para saúde, ou para educação, ou para estradas. Eu vejo, às vezes, muita gente falar, nossa, deveria pegar esse 1 bilhão do VLT e investir em saúde. Mas falta informar a boa parte da população que é um dinheiro carimbado, que esse dinheiro só é emprestado para o Estado para obras de mobilidade urbana ou infraestrutura urbana de região metropolitana. Se o Estado não pegar e falar, não, eu não quero esse dinheiro para infraestrutura urbana, ele perde esse dinheiro. Não dá para pegar esse dinheiro e investir em saúde, investir em educação, investir em estrada. É um dinheiro carimbado. Temos que esclarecer isso à população, que muitos daqueles que jogam contra o VLT querem chamar o apoio da sociedade, da população, vendendo essa ilusão. Ah, esse dinheiro do VLT devia ir para a saúde, construir postos de saúde, hospitais ou escolas. Não pode. É verba carimbada. É verba para financiamento em investimentos de infraestrutura e mobilidade urbana em regiões metropolitanas, via Ministério das Cidades. E é lá que tem esse recurso, e é com base nesse recurso que o governador Pedro Táxi assumiu o compromisso em campanha em concluir as obras, em retomar e concluir as obras do VLT. Primeiramente, meu querido amigo Zé Carlos do Pátio, o presidente pediu uma parte, eu vou conceder ao presidente. Eu gostaria de fazer uma parte, dizer ao senhor, deputado Emanuel Pinheiro, que nós constatamos, isso que o deputado Zé do Pátio colocou, se trata da LOA. A LOA veio com três erros. O orçamento do Tribunal de Justiça veio com 100 milhões a mais, o Ministério Público está errado também, e da Assembleia está a menor. Então, eu já solicitei, já fiz uma reunião com o secretário Marrafon, e ele está providenciando um novo projeto com os índices corretos. Então, está errado esse projeto de LOA. O senhor está com o primeiro projeto que veio para casa, eu pedi para devolver e faça as correções para a gente poder votar. O segundo ponto que eu queria deixar claro, e defender aqui na Assembleia de uma forma muito aberta e transparente, primeiro que eu não acredito, o senhor está falando em dinheiro marcado, o governo federal não vai mais colocar R$1. Vamos ser claros, para o VLT sair, isso tem que ser feito uma concessão, tem que ser feito uma PPP. O governador Pedro Táxi já está ciente disso, está fazendo os estudos, precisa fazer esses estudos, até porque é a única forma, no meu modo de ver, que nós temos para acabar, e eu defendo que acabe essa obra, que eu acho que é importante para Cuiabá. Tá? Então, eu defendo que seja feita aí uma PPP, que capte recursos externos e dê a concessão para quem queira tocar. Isso não é crime, isso existe já, vários modelos dessa forma, no Brasil, no mundo, e é uma forma de se conseguir os recursos. Agora, a palavra do senhor. Presidente, muito obrigado. Falou quem tem autoridade para falar em nome desta casa, respondendo ao brilhante deputado Zé Carlos do Pátio, e com relação ao Ministério das Cidades, para a região metropolitana, há o recurso sim, excelência. Não há somente para a capital, mas para regiões metropolitanas, projetos bem elaborados, com certeza, pedindo esse recurso, há esse recurso. Agora, que seja via PPP, que seja via concessão, que seja via administração direta, não importa. O que importa é que o governo nos passe essa segurança de que ele vai retomar as obras do VLT e vai concluir esse tão sonhado meio de transporte para a população cuiabana e